muita alegria estar novamente aqui com meus irmãos. Trago a minha amiga obreira Graziele, que congrega comigo lá na Torre Forte. Trago um abraço do meu pastor para esse ministério, o pastor Manuel. Aleluia. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia comigo em Juízes. Aleluia. Aleluia. No capítulo 13. Glória. Versículo 2 ao 5, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Falar de alguém muito conhecido, que fez uma péssima escolha. Ajuda ela aí. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Juízes 13. Eu vou esperar os irmãos. Aleluia. Versículo 2 ao 5. Louvado seja Deus. Aleluia. 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 Diz assim: E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher era estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido. Porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, por desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode se sentar, igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, todos aqui conhecem esta palavra. Essa palavra ela vem falando de um homem a quem Deus escolheu desde o ventre para livrar Israel, para começar o trabalho de quebrar o governo dos filisteus, que a Bíblia diz que era o inimigo mais forte que Israel já havia encontrado. Louvado seja Deus. E mesmo antes dele nascer, Deus ele já havia dito que esse menino seria dedicado inteiramente a Deus, ou seja, ele seria nazireu de Deus. E o que quer dizer nazireu? Aquele que é separado para a obra de Deus. Aleluia. Esse homem chamado Sansão nasceu. Louvado seja Deus. Desde o início já foi dito para a mãe que ele não poderia tocar em nada imundo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no capítulo 14, louvado seja Deus, vem dizendo sobre o casamento de Sansão. É aí aonde eu quero chegar. Antes disso, no capítulo 13 ainda, não é no 14 mesmo. Sansão ele vai a Tímina e lá ele vê uma mulher, filha dos filisteus. E ele fica encantado com aquela mulher e diz para seu pai que ele quer ela como esposa. Mas os seus pais não aprovaram a decisão dele, porque ele tinha tanta mulher no meio do povo de Israel, mas ele queria uma mulher justamente onde ele não poderia ter, filha dos filisteus. Aleluia. Desde então, Sansão começou a desandar tudo aquilo que Deus tinha projetado para ele, pastor. No caminho de Tímina, ele indo com o seu pai Manoá, encontra com um leão. A Bíblia diz que ele mata o leão com uma queixada. Depois, quando ele volta pelo mesmo lugar, ele encontra abelhas e mel naquele leão morto. E ele estava sozinho nesse momento. Ele pegou aquele mel e comeu.
E ainda levou para os seus pais. Mas espera aí. O que Deus tinha falado? Ele não poderia tocar em nada morto. No momento que ele decidiu casar com uma filisteia, começou a desandar tudo, varão. E aí, novamente, ele fez o que não era do agrado de Deus. Para acabar de completar, essa mulher com quem ele casou ficou na casa dos pais e ele na sua casa. Quando ele foi visitar, o pai dela tinha dado ela para outro homem como esposa. Glória a Deus, aleluia. Sansão ficou revoltado. E diz a palavra do Senhor que ele tacou fogo em tudo que era dos filisteus. E os filisteus se levantaram contra ele com grande ódio. E lá no capítulo 16, Sansão, ele conhece uma mulher. Diga-se de passagem, varão, prostituta, chamada Dalila. E ele sai com essa mulher. Pior coisa que ele fez na vida dele. Porque aqueles filisteus foram até ela e pediram a ela que ela persuadisse a Sansão, para que descobrisse de onde vinha a força dele. A Bíblia diz que Sansão tinha uma força tão grande que ele feriu 1000 homens com uma queixada de jumento. E aquele povo queria saber de onde vinha tanta força. Por que aquele homem era tão privilegiado? Nada conseguia conter Sansão. O engraçado, né? Ele estava desobedecendo. Mas mesmo assim, pela misericórdia, ele ainda tinha força. E aquela mulher persuadiu ele uma vez: diga-me, de onde vem a tua força? E ele falou: se você pegar 10 cordas, 3 cordas, se eu não me engano, virgem, e me amarrar, a minha força vai embora. Ela chamou os homens, amarraram ele, e ela falou: lá vem os filisteus contra você, Sansão. E ele levantou, arrebentou tudo. Pela segunda vez, ela fez a mesma coisa. Na terceira vez, quando ela falou para Sansão, ela foi mais fundo. Você não me ama, porque você esconde de mim de onde vem a tua força. E Sansão se deixou engambelar pelas palavras dela. Louvado seja o nome do Senhor. E disse para ela que se cortasse o cabelo dele, a força dele ia embora. Aquele homem adormeceu no colo dela, ela fez ele dormir, chamou os homens, cortou as suas tranças e falou para ele: Sansão, lá vem os filisteus contra a sua vida. E Sansão pensou: novamente eu vou vencer os filisteus. Mas ele não sabia que o Espírito do Senhor já tinha se retirado dele. E quando ele levantou, aqueles homens o agarraram. Diz a palavra de Deus que furaram os seus olhos, prenderam, amarraram Sansão, colocaram ele no moinho. Tudo por causa da sua desobediência. Mas a força de Sansão, Vanessa, não estava no seu cabelo grande. Estava na sua obediência a Deus. Aleluia. Não era o simples fato dele ter o cabelo grande, pastor, Glória a Deus, que trazia força para ele. verdade. Mas era a obediência ao nascimento de Deus. Aleluia. Quantas das vezes Deus ele dá uma ordem para mim e para você e nós desobedecemos porque achamos que aquilo que nos é oferecido aqui fora é mais importante do que a ordem que Deus deu na minha e na tua vida. Aleluia. Aleluia! E ali ela assistiu Sansão ser maltratado. E ele pagou um alto preço por causa da desobediência. Irmãos, Aleluia. cuidado com a sua escolha.
Se Sansão tivesse dado ouvido, desde o início, quando a mãe e o pai dele falou o que Deus tinha para a vida dele, nada disso aqui teria acontecido. Aqui nós estamos falando de família. Família é coisa séria. Quando você escolhe um homem para casar, quando você escolhe uma mulher para casar, é para a vida toda, a igreja. Quantas das vezes a gente vê templos por aí com pastores, com ministério, presbíteros, evangelistas, com 2, 3, 4 casamentos. Aí quer pregar sobre família. Como? A Bíblia diz que Deus é contra o divórcio. Aleluia. Pregar para a família não é para qualquer um, varão de Deus. Você tem que ser exemplo para pregar sobre família. Aí quando é noivo, quando é namorado, não pergunta a Deus se Deus está no negócio. Não pergunta se é para casar. Muitas das vezes avança o sinal de Deus. Outras vezes Deus usa um vaso, usa outro e fala, não é para você, mas bate o pé e fala, eu quero porque eu amo, eu quero porque eu amo, eu quero porque eu amo, e casa. Aí no primeiro vento que passa, quer largar, quer pedir divórcio. A culpa é de Deus? Não. A culpa é de quem não esperou o aval de Deus. Aleluia. Eu casei? Mas o meu marido, um exemplo, tá? É muito ignorante. O meu marido me maltrata com palavra. Aí vai pro joelho e quer falar com Deus que vai largar por isso, que vai largar por aquilo e por aquilo outro. É lá fora que eu estou dizendo? Não. É dentro do templo. Porque a vergonha de Israel, varão de Deus, começou de dentro, não foi de fora. A vergonha hoje no Evangelho, varão, não é de fora, não, é de dentro. E onde mais tem isso? Na família. Porque, infelizmente, são os de dentro que estão dando mau exemplo para os que estão lá fora. Dia desse, um tempinho atrás, eu tenho uma conhecida que nós estávamos conversando sobre casamento. E eu falei com Ela algo que é muito importante para os casais. Vou falar em código porque tem criança na casa. Tem coisa que é muito importante para os casais evangélicos saber. Que muitas das vezes sabe e faz demência. Aleluia. Como disse a irmã Vanessa, o relacionamento cristão é diferente do relacionamento do mundo. É verdade. Se você é cristão, é homem e mulher de Deus, mas vive um relacionamento com o seu esposo e com a sua esposa, tipificando Sodoma e Gomorra, o que você está fazendo no Evangelho de Deus? Que exemplo você está dando para aqueles casais lá de fora? Aleluia. E eu estava conversando sobre isso com ela. E eu falei para ela, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Lembra que o sodomita quer dizer sodomita? Todos aqui sabem o que quer dizer sodomita? Aleluia. No dicionário? Aleluia. Isso não pode, irmã. E ela ficou com a cara de espantada. E ela conversando comigo, ela falou assim, Patrícia, eu não vou casar agora, eu vou fazer, como é o nome daquele negócio que é tipo um contrato de casamento, tem um nome? União estável. Porque se eu casar, eu vou perder a minha pensão. Eu falei, isso aí, varô, tu casa, tu faz união estável, vai pro inferno.
Mas não perde? O quê? A união estável? Não, do casamento, você casou mesmo, não perde também. Perde, sim. Não perde. Só se tiver o mesmo sobrenome. Mas não perde. Ela ganha uma pensão gorda de um ex-marido. E esse que está com ela está amaziado. Mas ela precisa colocar a vida dela no altar. Mas se ela casar no papel, ela vai perder a pensão. É verdade. Eu falei, o que você prefere? Perder a pensão ou perder a sua salvação? Aleluia! É você que decide. Aleluia. É forte. Na hora ela aceitou de boa. Mas depois ela falou para outra pessoa que eu estava errada, pastor. Tanto numa coisa quanto na outra. Sabe por que, varão? Ela disse. Porque se eu não fizer com meu marido, as Jezabel vão fazer. Desculpa. Aleluia! Não faça o que faz as Jezabéis do mundo para você ver onde você vai parar. Você e seu marido. Aleluia! É muito fácil dizer que é crente, que serve a Deus, mas viver isso aqui do jeito que tem vivido é que é difícil, varoa. Porque quando você está servindo a Deus, é em tudo. Aleluia! Como você viver X e cancelar o Y. É tudo. É pura. Outra coisa. Aqui diz, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte. Isso aqui não é só para casal, não, é para todo mundo. Homem e mulher de Deus tem que se guardar do vinho e da bebida forte. Aleluia! Mas nem todo mundo faz isso. Quer ver o verdadeiro crente? Eu acho que eu falei isso aqui anteriormente, se eu não me engano. Quando chegar Natal, Ano Novo e Carnaval. Aí chega o Natal, aí o crente fala assim, só um copinho de vinho não tem nada a ver, não. Esse dia eu estava conversando com alguém no telefone, e ele estava querendo provar para mim que o vinho que Jesus bebeu, quando ele transformou água em vinho, era o vinho com álcool. Porque eu sou bebedor de vinho, eu conheço vinho. Suco de uva é uma coisa e vinho é outro. Ele é tão leigo que o vinho é o suco puro da uva, é chamado de vinho. Quando eles faziam vinho, era como? Pisando uvas. É onde vai amassando e o suco daquela uva puro, ele é chamado de vinho. Ele bebedava por causa da fermentação. Quando Jesus transformou a água em vinho, não deu tempo de fermentar. Aleluia! Como tinha álcool, varão de Deus? Porque passava a ter álcool quando fermentava. Jesus transformou a água em vinho na hora e mandou aqueles homens servirem. Não tinha fermentação. Aleluia. Aí nós Aleluia! dando novos crentes, entre aspas, né? Que não é todo mundo, não vamos generalizar. Quer beber vinho adulterado. Aí usa a palavra como base deles. Minha não. Aleluia! Aí fala de Timóteo, quando Paulo mandou Timóteo beber vinho no lugar de água. Porque ele tinha um problema no estômago, logicamente uma úlcera gástrica, uma gastrite. Mas o mesmo vinho que Paulo falou, não era o vinho fermentado. Era o vinho suco puro da uva. Não beba bebida forte, nem vinho. Tem tantos tópicos na palavra que fala sobre vinho e bebida forte. Provérbios é cheio. Você vai traduzir errado se você quiser. Isso Aleluia. é só para quem é solteiro? Não, é para a família também. Porque o vinho, ele traz contento e traz confusão. Lembro da época que eu e meu marido enchia a cara de vinho. Porque a gente era amante do vinho.
enchíamos a cara de vinho. Sempre dava problema e confusão no final de tudo. É verdade. Porque tira você do tino, da direção. Você fica bêbado. Como que um crente, um cristão, um homem ou mulher de Deus pode beber vinho adulterado? Só um copinho não tem problema. Você quer me matar? É o crente falar para mim que ele pode beber cerveja sem álcool e vinho. Não é cristão, não conhece Bíblia. Não tem aliança com Deus. Aleluia. Tem aliança com qualquer outro Deus, menos o Deus que eu sirvo e que você serve. Isso é para a família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Chegou carnaval. Que coisa legal para o mundo. Aí, meu irmão, olha, teve uma vez que eu estava vindo da igreja, era época de carnaval. E eu ia entrando, quando eu cheguei no portão da minha mãe na época ainda era viva, hoje em dia ela dorme no Senhor. Aleluia. Tinha um homem, um rapaz, de terno, gravata e Bíblia na mão. Ainda bem que eu não dei a paz do Senhor a ele. Quando eu olhei assim, ele estava aqui ou aqui. Quando eu olhei, o rapaz que via, aí foi e cumprimentou ele com outros nomes. Ele falou, ué, tu é crente agora? Ele, não, menino, eu estou indo pro carnaval fantasiado de crente. Jesus. Eu olhei para a cara dele, eu falei, fogo na cara do cão. Falei, Aleluia. Jesus. Eu falei para ele escutar. Eu falei, depois Deus mata, Deus está errado. Olha só. É verdade. Pastor, me deu vontade de pegar no pescoço dele. Não pegou porque eu não peguei, que Jesus não deixa. Mas vontade não me faltou. Como é Aleluia. que ele vai brincar com as coisas de Deus, varão? É muita misericórdia da parte do Senhor para uma criatura dessa não ser fulminado na hora. Aleluia. Aí, olha, aí os crentes, os casais, cheios de Deus, senta na frente da televisão, não vai para o carnaval, não vai para a avenida, não vai para as ruas, mas senta na frente da televisão para ver o carnaval na televisão. Que vida com Deus essas pessoas têm? Aleluia. Não está lá, mas está regozijando de cara para a televisão. Aí tem a cara de pau de saber e falar até qual foi a escola de samba que ganhou. Isso é pregação para mim e para você, igreja. Aprender a ser crente de verdade. Porque cristão só de boca, o inferno está cheio. E cada dia que passa ele lota mais ainda. Meia dúzia que diz que tem compromisso com Deus, está morrendo e indo para o inferno por conta da desobediência. Aleluia! É desobediente. Sansão não deu ouvido à voz de Deus. Ele negligenciou a santidade. Ele negligenciou o chamado de Deus na vida dele. Aleluia. A misericórdia de Deus foi tão grande com ele, que quando botaram ele no meio daquele salão, daquele templo onde estava acontecendo aquela festa, com os filisteus, ele pediu a Deus que tivesse misericórdia e deixasse ele derrubar aquelas colunas. Deus foi tão misericordioso que permitiu. E a Bíblia diz que ele matou mais gente na sua morte do que ele em vida. Aleluia. Mas só que o preço dele, ele foi junto. Não poderia ter escapado dessa se ele obedecesse? Aleluia, verdade. Se ele ouvisse a voz de Deus, ele poderia ter escapado? Ele poderia ter permanecido vivo? Ele poderia ter obedecido a voz de Deus? Aleluia. Mas não. Ele preferiu pagar o preço. Por causa de quê? Olho grande. Glória a Deus. A sua sensualidade falou mais alto. O que tem falado mais alto na tua vida do que a voz de Deus? O que você tem dado mais ouvido? Não engane o teu coração. Eu falei isso que eu vou falar agora em outra igreja onde eu trouxe a palavra pela misericórdia. Tem muitos que botam desculpa que primeiro é a família e depois a
igreja. Sim. Mas a palavra de Deus, ela diz, o Senhor, ele falou, aquele que não aborrece pai, mãe, marido e filho por amor de mim, não é digno de mim. Aleluia! Como que a família é em primeiro lugar, Deus é em segundo? Como assim? Não é o Deus que eu sirvo. Porque o Deus que eu sirvo e o que você está aqui ouvindo falar dele é primícia. Aleluia! Primeiro. Se a minha família tua é abençoada, é porque nós estamos na direção de Deus. Glória a No dia que Deus! você sair da direção a qual Deus te colocou, você e a tua família está fora. É eu que digo que não, é a palavra que fala. Glória a Deus. Deus, ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com ele. Glória a Deus! Estou na igreja, estou buscando para o meu marido se converter. Para minha esposa se converter. Aí recebe a bênção, faz igual os 9 leprosos. Vai embora, nem olha para trás. Um volta e agradece. O restante vai embora, nem olha, nem se lembra que Deus abençoou. Aleluia! Vai durar quanto tempo? Ingratos. É forte, Gideão. Ingratos. Deus te deu? Agradeça. Deus te deu? Seja humilde. É verdade. Reconheça Isso aí. que sem Ele, eu e você não somos ninguém. Glória a Deus. Que sem Ele Aleluia! não somos nada, não chegamos em lugar algum. Aleluia. É plano dele que a nossa família seja salva? Sim! Mas é Ele em primeiro lugar na minha e na tua vida. Aleluia! Glória a Deus! E não adianta o diabo tentar. Porque aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Mas vai depender de você. Aleluia! Depende de Deus. Depende de você. Depende da tua obediência. Para Deus te dar vitória. Aleluia! Então, cuidado com as tuas escolhas. Porque aquilo que você escolhe para a tua vida tem que ser até a eternidade. Quando eu e você, tem vários aqui casados, ela é casada, eles dois, esse é o esposo dela, o pastor, a minha irmã ali, Graziele, a irmã que deve ser casada também. Quando nós casamos, o que nós falamos diante do juiz? Até que a morte os separe. Até que a morte os separe. Ficou gordinha? Até que a morte os separe. Ficou gordinho? Até que a morte os separe. Aleluia! Ficou doente? Até que a morte os separe. Ficou desempregado? Até que a morte os separe. Porque o que tem de casal cristão, tá? Casou, a mulher começou a engordar muito. Ai, não. Aí começa a ficar de olho em outra mais magrinha dentro da igreja. Cuidado para Jesus não furar teu olho. É verdade. Glória a Jesus. Aleluia! Deus é ruim? Não, Deus é santo. Glória a Deus. E com Ele não se brinca. Feia, bonita, gorda, magra, doente, com saúde, desempregado ou empregado, é até que a morte os separe. Aleluia! É verdade. Está tendo problema? Está discutindo? Está machucando com palavra? Vai pro joelho. Mas é até que a morte os separe. Aleluia! Deus, Ele dá jeito em tudo. Até na morte, quando você morre na presença dEle. Ele dá Aleluia! jeito. Porque para encontrar com Ele, nós temos que morrer primeiro. A carne pode ter que ficar. O nosso espírito é que tem que ir para Ele. Aleluia! Irmão, guarda essa palavra na tábua do teu coração. O que Deus te deu é teu. O que Deus uniu, não separe o homem. Aleluia! Uma vez alguém estava falando comigo sobre divórcio. E eu botei essa questão de que o divórcio é contra o querer de Deus. E esse alguém falou
falou para mim que por conta da prostituição poderia se separar. A Bíblia diz, até pode, né? Se separar. Se você não quiser perdoar, se você perdoar, você tem que perdoar. Mas se você não quiser continuar junto, pode até separar, mas paga o teu preço até o teu marido morrer. É verdade. Até a tua esposa morrer, paga o teu preço. Tu vai aguentar ficar sozinho e sozinha até ele ou ela fechar os olhos? Se não vai, continua na tua prova. Em Mateus 19, louvado seja Deus. Eu vou lá para te mostrar. Glória a Deus. Abre junto comigo aí Mateus 19. Aleluia! Diz assim, Mateus 19. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além de Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-lo? Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe, pois, os discípulos, se é assim a condição do homem, relativamente à mulher, não convém casar-se. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Aleluia! O que Jesus quis dizer? Que ele não aprova o divórcio em qualquer situação. Aleluia! Não aprova. A carta que Moisés deu foi por conta da dureza do coração do homem. Lá na frente, não sei se foi a carta aos Romanos 7, também fala sobre casamento, que o homem, enquanto ele é vivo, ele é ligado à mulher. E a mulher, enquanto for viva, é ligada no marido. Aleluia! Depois que morrer, pode se casar com outro, desde que seja no Senhor. E aí? Você vai querer dizer que Deus vai aprovar o divórcio? Então você não conhece a Bíblia. Aleluia! É até que a morte nos separe. Que Deus continue abençoando a nós e a nossa família. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade.